Não é a distância que vai fazer você terminar um relacionamento. Se esse relacionamento for terminar, vai ser porque essa distância evidenciou algum problema que vocês tinham e que não resolveram. Oi, aqui é a Tarsila e esse é o Diário de uma Nômade, um podcast onde eu compartilho histórias, conversas, aprendizados e experiências que tive nos últimos anos sendo nômade digital para quem sabe expandir o seu universo também. E aí, como é que tá o seu mundo? O meu mundo tá de mudança, né, minha gente? Se vocês ouviram os últimos episódios, vocês vão entender. E esses são os últimos episódios que eu vou gravar aqui neste cenário, se você tá vendo pelo YouTube, que eu vou gravar aqui nesse lugar. Eu vou viajar e depois eu vou me mudar de casa, então tô bem animada com isso, tô muito feliz, tô numa fase assim. Sabe quando você tá prestes a fazer uma viagem ou uma mudança grande, que você tá naquela eletricidade das coisas que você sabe que você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você tá ignorando essas coisas porque você tem um milhão de coisas pra fazer, até o momento que fica insuportável e você tem que realmente começar a colocar as coisas na caixa e a partir daquele momento nada, ou na mala, né, se você tá indo viajar. Dá vontade de dormir e acordar com já tudo pronto, porque essa fase da transição, do viajar, do mudar de lugar, do mudar de casa, é cansativa, né? Dá uma ansiedade, dá um estressezinho, mas é bom. Mas é bom. Então eu tô, assim, nessa fase. E daqui a pouco também passa, né? Vou viver aí, vou viajar, vou voltar. Depois vou voltar pra casa nova quando eu voltar da viagem. Então tô bem animada com isso. Esse episódio, ele foi inspirado por uma mensagem que eu recebi no meu Instagram. Uma seguidora, ela falou: Oi, Tar, o que você acha de abordar em algum momento o assunto intercâmbios e relacionamento amoroso? Como alguém que é louco por intercâmbio, eu leio como intercâmbio que ela tá dizendo aqui também por morar fora, ou viagem, ou não só necessariamente o intercâmbio, né? Mas como alguém que é louco por intercâmbio quer fazer vários risos e está em um namoro saudável, pode lidar com isso. Se você tem alguma situação, pensamento que acha legal compartilhar, acho que muita gente deixa de vivenciar coisas por medo de perder a boa relação que tem ou acabar só esfriando mesmo. Principalmente quando a outra pessoa não pode fazer porque tem um outro tipo de rotina que não permite, enfim, uma sugestão. E aí eu achei que esse tema era perfeito para trazer aqui no podcast, em vez de trazer um vídeo, por exemplo, porque eu acho mais legal conversar, trocar ideias sobre isso, sabe? E muito legal se vocês tiverem experiências para compartilhar também, deixar aqui na caixinha de conversa do Spotify ou nos comentários do YouTube ou me mandar em algum outro lugar. Eu vou adorar ver, mas principalmente se vocês deixarem os comentários na plataforma, né? Se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa no Spotify, ou se você tá ouvindo pelo YouTube, deixa no YouTube. No Spotify você pode comentar quando você vê pelo celular, tem um espaço logo abaixo do play do vídeo, assim, na página do episódio. Do vídeo não, do episódio, que você consegue deixar comentário, responder quiz. Então, a interação de vocês é muito importante pra mim, como pessoa que quer saber, quer ouvir, né? Eu quero ouvir vocês também do outro lado. E também é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho de graça. Não vai custar nada pra vocês, além de apertar um botão, deixar um comentário, compartilhar com um amigo. Se você tá inscrito no canal, se você ainda não tá seguindo o podcast no Spotify, esse tipo de coisa ajuda muito o criador de conteúdo e ajuda muito com que esse trabalho continue existindo. Então, se você gosta do meu trabalho, que eu vou ficar muito, muito, muito grata, de verdade. Agora, este conversa sobre relacionamentos vai ser interessante, porque eu nunca trouxe tanto, assim, minha vivência sobre isso, e eu, sinceramente, assim, com toda honestidade, eu fui uma pessoa que tive alguns namorados. Foi uma coisa que aconteceu, assim, na minha vida, e por algum motivo a minha vida tinha que ser dessa forma, então eu tive muitas experiências de namoro envolvendo intercâmbio, não envolvendo, então vou compartilhar bastante coisa aqui da minha experiência e dar dicas também, questionamentos, conversas que podem ajudar quem estiver passando por essa situação ou for passar por essa situação em algum momento. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar, se você tá em um relacionamento, né, e um dos dois tá indo fazer um intercâmbio, tá indo morar fora, por exemplo, é uma situação que é de curto ou é de longo prazo. Isso faz muita diferença, porque se for um intercâmbio de longo prazo, em que a pessoa nem sabe se vai voltar, aí vocês vão ter que pensar se os objetivos de vida de vocês ali estão alinhados, né, qual é o plano de vocês em relação a isso? Eu acho muito importante ter um planejamento em que vocês consigam perceber se os objetivos de vocês ali mais pra frente estão alinhados ou estão divergindo. Você tá indo fazer um intercâmbio e vai voltar? Você tá indo morar fora e essa pessoa vai te acompanhar depois? Qual que é o acordo de vocês aí? E uma outra coisa que eu acho importante também é que eu acredito muito que
Não existe um modelo fixo de relacionamento. Eu acho que tudo é na base do acordo entre as pessoas que estão envolvidas naquele relacionamento, sabe? Então eu já ouvi, vou dar um exemplo. Já ouvi pessoas dizendo que, por exemplo, traição não era, como é que fala? Não era a infidelidade de uma outra pessoa. Então, por exemplo, para este casal, o acordo deles não é assim, se você me trair, não tem mais perdão. É se você não me contar o que você tá sentindo e o que acontecer com você. Então, a lealdade nesse sentido da honestidade era mais importante do que uma traição de fato. Então, isso é só dando um exemplo bem, assim, mais chutando a porta, né? De como acordos são feitos entre as pessoas que estão no relacionamento e são eles que valem. E ninguém tem muito o que dizer a respeito disso, né? Então, sobre o intercâmbio ser de curto ou longo prazo, eu acho que isso faz bastante diferença em relação de vocês alinharem esse posicionamento, de vocês alinharem o objetivo de vocês, o que vocês estão vendo que vai ser possível ser feito, o que vocês vão fazer depois, qual que é o acordo que vocês vão fazer a respeito disso, né? Eu sei que às vezes a gente faz um intercâmbio e às vezes as coisas mudam. Mas isso também pode caber num acordo de vocês, de se as coisas mudarem, vocês conversarem, por exemplo. Nesse momento em que você tá conversando com uma pessoa sobre fazer um intercâmbio, que é um sonho seu, que é uma coisa muito importante pra sua vida, por exemplo, você também vai conseguir perceber o quanto ela te apoia nesse seu sonho, ou se ela deixa, por exemplo, as inseguranças dela entrarem na frente desse apoio que ela tem por você. É um momento também de você perceber como que essa outra pessoa recebe essa informação, lida com isso do seu lado, como que ela tá te apoiando, como ela tá lidando com isso, com os próprios sentimentos dela, como ela tá lidando com os seus sentimentos também. Eu acho isso muito importante, porque pode ser um momento em que você percebe que essa pessoa tem ali alguma coisa que é muito mais legal do que você imaginava, te apoia muito mais do que você imaginava, ou não. Ou você percebe que essa pessoa deixa, por exemplo, um ciúmes entrar na frente de uma situação que é tão importante pra você e ela prefere que você não vá do que ela aprender a lidar com ciúmes dela, por exemplo, né? Eu acho que nesse tipo de situação a gente vai lidar muito com situações, por exemplo, ciúme, como que as pessoas lidam com isso. E eu, particularmente, sou uma pessoa que já fui muito ciumenta. Eu já fui muito ciumenta, muito mesmo. Nos meus primeiros relacionamentos eu sofri muito de ciúme. De ciúme de amigas de parceiros meus, inclusive. Então isso era bem difícil pra mim. Até o momento que eu percebi que o ciúme era uma coisa que eu tinha que resolver. A partir do momento, obviamente, que eu estava com um relacionamento saudável, com um parceiro legal, que não me... que também tinha um comportamento sem red flags, né? Uma pessoa saudável, um comportamento saudável. Porque às vezes também você tem ciúme, só que a outra pessoa tem um comportamento desrespeitoso perante você. Diferente de você ter um relacionamento saudável com uma pessoa. Eu agora, no meu relacionamento com o Michael, né? Com o Love. A gente tem um relacionamento super saudável, com muita comunicação, de muita confiança. Então, ele não é uma pessoa que... Ele nunca me deu motivos para desconfiar dele. A gente tem acordos muito bons e sólidos, que eu vou compartilhar com vocês depois, essa questão do acordo, que eu acho legal. Então, eu trabalhei o meu ciúmes, porque do jeito que eu era ciumenta, não importava as qualidades das outras pessoas, entendeu? O meu ciúme era descontrolado nesse sentido. Então, não importava se era uma pessoa que, entre aspas, dava motivo pra eu ter ciúme, ou que era uma pessoa que eu tava tendo um ciúme... como é que eu posso dizer? Desequilibrado, entendeu? No caso do meu ciúme naquela época, era um ciúme completamente infundado. Não importava qual seria o parceiro, porque era uma coisa que eu precisava resolver em mim. Então, se alguma das pessoas tá lidando com isso, eu acho que muito dificilmente uma pessoa que tem um ciúme tão forte assim, né, vai conseguir ter um relacionamento com outra pessoa enquanto ela não resolver isso com ela mesma. Porque, no meu caso, era muita insegurança que provocava aquele ciúme em mim. Muita insegurança em mim que provocava eu ser tão ciumenta de outras pessoas, né? Então, você pode perceber se rola algum tipo de situação assim no momento em que você fala de morar fora, porque num relacionamento saudável, eu acredito que precisa haver espaço para outra pessoa exercer esse tipo de individualidade se for importante para ela.
Por exemplo, no meu relacionamento, eu sou casada, a gente tem um relacionamento fechado, não somos pessoas que teremos previsão de ter um relacionamento aberto, não é uma coisa que faz parte de nós. Então, se um de nós resolver estudar fora, ou resolver trabalhar fora, ou resolver, cara, se ele virar pra mim amanhã, eu preciso passar 3 meses no leste europeu viajando pra me conhecer, eu vou apoiá-lo. Em vez de falar, não quero que você vá porque eu tenho medo que você encontre outra pessoa, sabe? Não faz sentido isso na minha cabeça hoje. Mas já foi uma coisa que fez na minha cabeça antes. E é uma coisa que eu acho que eu teria que trabalhar, entendeu? A gente tem que ter esse tipo de apoio. Então volta pra essa questão do apoio. Como que essa pessoa te apoia? Como que essa pessoa tá lidando com as inseguranças delas nesse momento? E aí, esse papo da insegurança também é muito importante de ser tido, de ter. Conversar sobre as inseguranças que você tá sentindo, quais são os receios, sentar ali com a pessoa e honestamente botar tudo na mesa, sabe? Eu tô sentindo isso, isso e isso. E se vocês tiverem maturidade emocional pra conversar, vai ser uma conversa muito produtiva, que pode, inclusive, aprofundar a relação que vocês têm. Porque se vocês colocam todas essas inseguranças na mesa e conseguem separar ali o joio do trigo do que é algo que a gente pode fazer junto, o que é algo que cada um alguém tem que trabalhar talvez separadamente. Isso pode realmente aprofundar a relação de vocês, essas vulnerabilidades, elas também são pontos muito importantes de construir confiança num relacionamento. São naqueles momentos que você abre pra pessoa com quem você tem um relacionamento e fala, olha, eu tô sentindo isso aqui. Como é que a gente pode lidar com isso? Quero ser honesta com você. E o fato de você se abrir e ser vulnerável para alguém, essa pessoa receber com empatia e lidar com aquilo com você do seu lado, em vez de fechar uma porta na tua cara de não quero conversar, ou diminuir, invalidar os seus sentimentos, se a pessoa não fizer isso, vai ser um momento de construção. De vocês falarem, eu tenho essa insegurança aqui, como é que a gente pode lidar? Então, a gente pode, por exemplo, conversar uma vez por dia, obviamente, né, conversar uma vez por dia, mas como que vai ser a qualidade dessa conversa? A gente vai falar o que tá acontecendo, a gente vai comentar sobre o dia, vai falar sobre o que a gente tá sentindo, nossos sentimentos, a gente vai se conectar pelo menos 2 vezes por semana pra ter uma conversa, assim, mais profunda do que a gente tá sentindo, de como a gente tá sentindo, porque quando você estiver num relacionamento à distância, a comunicação vai ser algo muito importante. A comunicação já é o fator, pra mim, um dos fatores mais importantes de um relacionamento. Mas se a comunicação não estiver boa, a distância vai evidenciar e pode colocar esse relacionamento em risco. Porque a única coisa que vocês vão ter é a comunicação. Vocês não vão ter contato físico, vocês não vão ter essas outras coisas que podem tapar o buraco de algo que tá faltando e que vocês ainda estão fugindo de resolver, que é a comunicação, entendeu? Isso aconteceu num relacionamento meu. Então, eu tinha um relacionamento que a comunicação era bem inexistente, talvez, nesse aspecto. No âmbito pessoal, a gente se conectava muito profissionalmente, mas pessoalmente a gente não se conectava. E eu tentava fazer investidas, assim, pra gente se conectar pessoalmente, porque eu sou uma pessoa que me conecto muito no intelectual, com qualquer pessoa, principalmente num parceiro meu. Eu preciso de conversas profundas, eu preciso me conectar com a pessoa na comunicação pra ter qualquer tipo de conexão com ela, inclusive sexual, entendeu? Eu sou assim, isso também tem a ver com o meu autoconhecimento, né? Então, nesse relacionamento em que eu não conseguia me conectar com essa pessoa, conversar profundamente, fazer com que ela abrisse as vulnerabilidades dela pra mim, eram sempre conversas superficiais, no âmbito pessoal, eram conversas superficiais, e a gente não se conectava profundamente na comunicação. Então, quando eu fui fazer o intercâmbio, acabou. Só que não foi porque eu fiz intercâmbio, foi porque a gente não tinha comunicação. Então eu percebi que daquela forma o relacionamento tava fadado a acabar de qualquer jeito. Porque eu tinha morado junto com essa pessoa, e morando junto com essa pessoa, mesmo morando sob o mesmo teto, eu me sentia sozinha e eu não me sentia conectada com ela. Por isso que eu tô dizendo, a comunicação não é sobre a distância que a gente sente de alguém emocionalmente, pode acontecer debaixo do mesmo teto. Então, entender e trabalhar a comunicação de vocês como time é um fator crucial para esse relacionamento sobreviver, independente da distância ou não, mas principalmente na distância, onde a comunicação vai ser praticamente a única coisa que vocês têm. E para se vocês se manterem conectados, vocês vão precisar conversar. Então, eu acho isso muito, muito, muito importante. É essencial. Outra coisa que eu acho muito importante que tem a ver com tudo isso são o alinhamento de objetivos de vida. Se você tá num relacionamento em que você não... Um relacionamento amoroso, saudável, forte,
que não tem alinhamento de objetivo de vida para onde a gente tá indo junto, como é que você vai encaixar esses momentos, né, de buscas individuais também? Porque não é só uma busca individual, você tá indo fazer uma experiência que vai te desenvolver como pessoa, que vai te fortalecer como indivíduo, e um indivíduo mais forte deixa um time mais forte nesse relacionamento seu. Você se desenvolvendo como pessoa fortalece o seu relacionamento também. Então, se vocês enxergarem através disso uma coisa que é bom pros dois, também fortalece. E saber que o relacionamento de vocês vai além daquilo, né? Qual é o objetivo de vida de vocês juntos? É morar juntos em outro país? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem certeza que você quer morar junto, que você quer morar em outro país um dia na sua vida, e a pessoa com quem você se relaciona diz pra você que ela nunca vai querer deixar o Brasil, é um ponto que precisa ser conversado. Porque ou esse relacionamento vai acabar, pra cada um poder seguir o que é mais importante pra si, ou um dos dois vai ter que ceder. Só que esse ceder tem que ter certeza que não é um ceder que vai ferir, ultrapassar os limites da outra pessoa, né? Então, por exemplo, no meu relacionamento, o Michael, ele é uma pessoa aberta a morar em outros países mesmo. E se ele não fosse, talvez esse relacionamento não tivesse tido futuro. Porque isso é uma coisa que pra mim é iminente. Não dá pra negociar. Tem certas coisas que não dá pra negociar, entendeu? Se a outra pessoa não estiver disposta a negociar e você não quer negociar porque aquilo é um valor inegociável pra você, aí você vai ter que ver se você quer continuar nesse relacionamento e abrir mão do seu sonho. O quão difícil pra você é abrir mão disso. Ou o quão difícil é pra outra pessoa mudar. E isso é muito relativo também, às vezes é muito relativo à situação em que a gente tá vivendo, porque eu vou dar um outro exemplo pra vocês do meu relacionamento. O Michael era uma pessoa que ele não tinha muito... Ele não era uma pessoa muito ligada, assim, em casamento mesmo, entendeu? E casamento era um dos maiores sonhos da minha vida. Então, quando a gente tinha ali uns... Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro... Uns 4 meses, 3, 4 meses, eu comecei a trazer esse tópico à tona, morrendo de medo da forma como ele ia lidar com isso. E eu acho que esse medo que mulher tem de falar de casamento é de ser vista daquela forma, daquela coisa de mulher fútil que só quer casar. Mas foda-se, eu tinha que falar sobre isso porque era muito importante pra mim. E eu não ia, teoricamente, fazer de novo um erro que eu já tinha cometido no passado de insistir um relacionamento numa pessoa que era completamente fechada em casamento, achando que essa pessoa iria mudar. E aí fiquei mais de 1 ano com essa pessoa à toa. Então, no meu relacionamento com ele, com uns 3, 4 meses, eu tinha que saber se esse objetivo de vida meu ia alinhar com o dele. Então, eu tive essa conversa com ele. Eu falei, cara, eu não estou te pedindo em casamento agora, eu não tô falando que isso vai acontecer agora, sabe? Não se sinta pressionada a respeito disso agora. Mas eu queria que você parasse um pouquinho pra pensar como é que você se sente a respeito de um dia a possibilidade de se casar. Porque veja bem, meu caro, eu sou brasileira, você é estadunidense. A única forma que a gente tem de morar junto um dia é casando. Então, se pra você isso é uma coisa inconcebível, se você é contra a instituição do casamento, é melhor, eu prefiro que esse relacionamento não continue indo em frente. Eu conversei sobre isso com ele, ele falou, eu tenho umas questões assim com o casamento na questão legal do assunto. Ele nunca tinha estudado, por exemplo, o que um casamento significa em termos legais, né? No contrato do casamento, o que isso afeta a vida de cada pessoa. Ele se incomodava um pouco com o fato de ter que envolver o governo na união de alguém, né? Porque isso é quando você casa no civil, você tá fazendo um contrato perante o governo, né? De que você tem uma união com aquela pessoa. Então ele tinha sentimentos que ele precisava analisar se aquilo incomodava ele, como se incomodava ou quanto incomodava, mas que no âmbito pessoal, ele tinha muita vontade de ter uma união de comprometimento com alguém. De se casar, sim, nesse sentido de se unir com uma pessoa num relacionamento fechado monogâmico que tem o objetivo de durar por muito tempo, né? Nesse sentido, ele era aberto a isso. Beleza, então eu falei, cara, beleza, ele não é uma pessoa contra o casamento, ele tem vontade de se casar, ele falou que realmente ele sempre teve a vontade de encontrar uma pessoa para compartilhar a vida e construir algo junto, então eu falei, ok, então esse cara dá pra investir, e continuei indo. Só que a gente chegou num momento do nosso relacionamento em que a gente meio que foi obrigado a pensar, ou a gente vai terminar aqui, ou a gente vai casar. E aí, diante dessa situação em que a gente foi colocado na parede pela vida, digamos, ele falou,
vão casar. Então, por isso que eu tava falando que a situação é uma coisa que às vezes muda a forma como você lida com um conceito. Porque às vezes você tá dizendo, eu nunca faria tal coisa, eu nunca teria um relacionamento à distância. Mas às vezes é porque você nunca esteve num relacionamento com alguém que você gostava tanto da pessoa que você realmente cogitou em estar em um relacionamento à distância e que aquilo mudou a forma como você via aquele conceito. Assim como na hora que a gente teve que decidir se casava ou terminava, ele falou, vamos casar. Pra ele, naquele momento, naquela situação, em colocando o nosso relacionamento em xeque, pra ele, todos os outros questionamentos foram menores do que isso. Eu já vi pessoas, por exemplo, falarem, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou morar fora, e meu parceiro falou, não quero ter um relacionamento à distância, então é melhor a gente terminar. No meu ponto de vista, essa pessoa não gostava desse relacionamento o suficiente pra mudar o que ela sentia ali a respeito do relacionamento à distância, entendeu? Então, ou ela vai quebrar a cara e vai sentir muita falta dessa pessoa, ou ela é um valor inegociável pra ela. Então, tem tudo muito relativo, né? E nada é o certo pra todo mundo. Vai depender muito de cada um. Então, eu tô só colocando aqui conversas, experiências e, sei lá, pontos de vista diferentes pra gente chegar à conclusão de que isso é complexo. Mas eu vou chegar em algumas dicas, tá? Prometo que eu vou chegar em algumas dicas. Então, voltando pra questão dos alinhamentos de objetivo de vida. Essa conversa é importante de você sentir se é uma coisa que pra você é inegociável, se não é. Sentir se você tem vontade de morar fora e outra pessoa não tem. Ou se é só uma questão dessa pessoa se criar uma forma de fazer isso acontecer. Tipo, eu não quero fazer isso agora, mas sou aberto a isso. Eu não tô pronto pra isso agora, mas sou aberto a isso. Entendeu? É diferente da pessoa falar, não, jamais, isso não vai funcionar pra mim, jamais. E aí você insistir com essa pessoa, pode dar merda, entendeu? Pode ser que pra você... O ceder, como eu falei, ceder a alguma coisa não pode ser tão dolorido assim pra outra pessoa, porque isso pode repercutir no futuro, sabe? Tipo, duas pessoas que estão num relacionamento, num casamento. Uma tem o sonho de ter filho e a outra não quer ter filho de jeito nenhum. Cara, muito difícil, sabe? Insistir num relacionamento desse jeito. Uma das pessoas vai se machucar muito. Ou por tentar fazer a outra pessoa mudar e não conseguir, ou por abrir mão do sonho de algo que era muito importante pra ela. Então isso tem que ser colocado em pauta. Alinhamento de objetivos de vida. A outra pessoa, eu acho muito importante que quando você se coloca na situação de vamos ter um relacionamento à distância aqui, tá, por quanto tempo? Né? Isso tem a ver com o intercâmbio curto e longo prazo. Tá, a outra pessoa tá disposta a fazer isso acontecer? As duas pessoas têm que estar muito dispostas a fazer isso acontecer. Óbvio que isso é uma regra pra qualquer relacionamento, em qualquer momento, mas assim, colocando em um relacionamento à distância, as pessoas vão ter que estar muito dispostas, porque assim, é muito tempo que você vai passar no seu celular, é muita disposição pra abrir salas de Zoom pra ter conversas que às vezes podem ser desconfortáveis. É você sim colocar um tempo na sua agenda pra se dedicar àquela pessoa. Então ele tá na minha agenda. E a gente combina momentos em que a gente vai fazer dates virtuais, em que a gente vai sentar e conversar, em que a gente vai jantar junto pelo Zoom, porque senão você não se conecta com essa pessoa. E se você não se conecta com a pessoa, muito dificilmente esse relacionamento vai durar, porque vocês vão começar a se afastar da vida de uma da outra. Então, e isso tem um outro fator que entra aí, que é fuso horário. Se o fuso horário for muito diferente, vocês vão ter que combinar horários pra conversar. Quando eu tava na Europa, por exemplo, eu tava 6 horas na frente dele. Então, eu passava a minha manhã inteira sem falar com ele, porque ele tava dormindo. E aí, eu ia dormir 2 horas da manhã toda noite pra fazer com que a gente tivesse um tempo à noite pra se conectar. E eu gosto de dormir cedo. Então, no período que eu tava na Europa, eu tive que fazer, entre aspas, o sacrifício, porque eu não gosto de chamar isso de sacrifício, porque era uma coisa que eu fiz de vontade própria em prol de algo que é importante pra mim, que é o meu relacionamento. Então, eu fui dormir mais tarde todos os dias do que eu estou acostumada e do que eu gostaria na minha rotina ideal, pra ter um tempo de qualidade com o meu relacionamento, que é mais importante pra mim naquele momento. Então, eu mudei toda a minha rotina pra encaixar aquilo, pra fazer isso acontecer, porque eu estava disposta. E ele começou a acordar mais cedo também do que ele costumava pra gente conseguir se falar mais cedo. Ele também estava disposto, então os dois lados fizeram isso. Eu fui dormir mais tarde, ele foi acordar mais cedo e a gente se fazia esforços pra se encontrar em outros momentos do dia. Eu tenho
tal horário na minha agenda essa semana, hoje, a minha rotina vai ser assim. Quando que a gente pode encaixar um momento pra se falar todos os dias, pra se conectar todos os dias, pra assistir uma série junto, enfim, o que quer que seja. Eu vou chegar em outras coisas que a gente gosta de fazer junto pra dar sugestões do que você pode fazer à distância, mas ter esse momento de conexão, de conversar, cara, como é que foi seu dia, como é que tá a sua rotina, como é que você tá se sentindo, como é que tá sendo pra você. Me fala como é que você tá, entendeu? Beleza, você acordou, você fez café da manhã, você foi pro trabalho, você pegou o ônibus, você voltou do trabalho. Ok, isso é conversa superficial. Eu quero saber como você está se sentindo. Vocês precisam se conectar nesse aspecto. E vocês vão ter que fazer esse esforço pra se conectar, assim, à distância. Porque eu já tive um outro relacionamento à distância antes. Eu já tive um outro namorado dos Estados Unidos antes, né? No meu primeiro intercâmbio de Work and Travel em 2017. E quando a gente ficou à distância, a gente não tinha conversas assim. Só que a gente não tinha muitas essas conversas pessoalmente também, porque ele era outro dessas pessoas que não sabe ter conversa, sabe? Que não sabe conversar conversas de verdade, fica só nas conversas superficiais, small talk, que eu não aguento. Então a gente marcava de conversar, a gente conversava quase todos os dias, mas a gente não se conectava. Isso é muito diferente. Conversar e se conectar é muito diferente. Então, nesse relacionamento, a gente era muito difícil quando a gente tava longe, porque a gente não conseguia se conectar. Ele não conversava comigo sobre coisas da vida, sabe? A gente abria o Zoom e ficava os dois ali fazendo qualquer outra coisa sem conversar, sabe? Não fazia nem sentido a forma como a gente tava fazendo aquilo. Era bem estúpida, mas... Então, né? Não deu certo. E tem que estar disposto mesmo a fazer isso acontecer. E isso envolve também linguagens de afeto. Não sei se você já ouviu falar da questão de que as pessoas têm formas diferentes em que elas sentem e em que elas dão afeto. E o segredo, entre aspas, né, é você entender qual é a forma da pessoa que você tá se relacionamento como que essa pessoa se sente amada. E fazer pra ela a linguagem de afeto que ela gosta, em vez de aplicar a sua linguagem de afeto nos outros. Vou dar um exemplo pra ficar claro, tá? Vamos supor que eu tenha a linguagem de afeto de presente, tá? Tem 5 linguagens de afeto. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico e presentes. A gente tem todas elas, tá? Só que algumas delas a gente tem mais do que outras e em diferentes fases da vida isso pode mudar um pouquinho também. Vamos supor que o que eu mais tenho fosse presentes. Eu me sinto muito amada quando eu recebo o presente de alguém. Que isso significa que essa pessoa dedicou um tempo da vida dela pra escolher algo pra mim e me dar. E aí eu começo a encher o Michael de presente. Só que a linguagem de afeto dele é tempo de qualidade. Então eu tô enchendo ele de presente e eu não estou dedicando tempo da minha rotina, da minha vida pra ficar com ele e ter tempo de qualidade com ele. Não importa quantos presentes eu der pra ele, ele não vai se sentir amado. Entendeu? Porque se é a minha linguagem de afeto não é a dele. Então muita gente erra em relacionamento nisso, de não perceber que a forma como você se sente amada é diferente da forma que o seu parceiro se sente amado e que você tem que fazer a forma dele pra ele, não a sua, nele. Então, isso é uma coisinha muito inteligente de você perceber. A minha linguagem de afeto principal é tempo de qualidade, se a gente tem conversas interessantes pela internet, tempo junto de qualidade, que seja online, eu já me sinto abastecida de afeto. E ele também é tempo de qualidade, então isso facilita. Palavras de afirmação também. A gente faz muito um pro outro, porque também é importante um pro outro. Agora, se a nossa linguagem de afeto fosse muito focada em toque físico, ia ser mais difícil. É óbvio que eu gosto de toque físico, gente. Tem pouca coisa que eu não daria da minha vida agora pra poder dar um abraço naquele homem nesse momento e tá perto dele. Mas eu consigo viver sem o toque físico por um tempo, se for preciso, que é o que tá acontecendo agora. Mas o tempo de qualidade pra mim é prioridade. Não adiantaria, que nem eu falei antes, não adiantaria eu estar morando na casa com alguém que eu tenho toque físico todo dia. A gente se abraça todo dia, senta no sofá juntinho pra ver Netflix todo dia, mas não conversa. Não tem tempo de qualidade, não se conecta no intelectual. Pra mim, aquele toque físico não ia resolver nada, entendeu? Também faz parte do meu autoconhecimento, então tem isso. Pessoas que têm a questão do toque físico muito forte, elas vão sofrer mais em relacionamento à distância. Então é interessante perceber qual é a sua segunda linguagem de amor mais forte nesse momento, para você tentar potencializar ela no tempo que vocês estiverem distantes, para conseguir fazer isso acontecer e suprir um pouquinho dessa vontade. Vai doer mais
E pode ser que relacionamento à distância realmente não seja pra todo mundo, entendeu? Talvez realmente não seja pra todo mundo, mas o quanto você quer que aquele relacionamento continue existindo pode colocar essa dificuldade em perspectiva, que nem eu comentei antes do eu nunca faria isso, às vezes depende da perspectiva do que você tá vivendo, da situação que você tá vivendo. Às vezes é um relacionamento tão especial pra vocês, é uma conexão tão única, você ama tanto essa pessoa, você quer tanto que você tá disposta a fazer isso acontecer. E aí vocês vão sentar e conversar, como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí eu quero trazer aqui uma coisa também que é muito importante, que é honestidade, de você realmente, de vocês dois serem muito honestos sobre o que vocês estarem sentindo sempre, de vocês realmente serem muito honestos sobre o que essa experiência significa pra você. Então, você que tá indo fazer esse intercâmbio, você ser realmente honesto sobre o que você tá procurando nesse intercâmbio, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, não muitas vezes, às vezes, você pode sim tá ali com uma vontade de conhecer outras pessoas que você tá suprimindo, e quando você chegar nesse intercâmbio vai explodir, entendeu? Então, ser honesto sobre isso antes de você viajar, eu acho interessante. Se é uma coisa que você tá sentindo, que você acha que que tá acontecendo com você. Eu já conversei com pessoas, amigos meus recentemente, que falaram, olha, eu tô aqui com muita vontade de fazer essa viagem aqui, e tem sim a ver, sinceramente, tem sim a ver com uma vontade minha de ainda explorar outras relações e outras pessoas na fase que eu tô na vida. E aí eu acho muito honesto e muito maduro você assumir isso pra outra pessoa que tá nesse relacionamento também. Eu tenho amigas que fizeram intercâmbio e que antes do intercâmbio elas falaram, eu quero viver esse intercâmbio full experience. Então eu quero que você saiba que eu te amo muito e eu valorizo muito o que a gente tem, mas eu acho que se eu não viver esse intercâmbio no total, assim, na totalidade dele, vai uma coisinha ali ficar faltando ali pra mim que pode ser que acabe no futuro reverberando de uma forma pior ainda. Então, são amigas minhas que eu sei que foram pro intercâmbio que ou terminaram um relacionamento antes de ir, ou abriram um relacionamento antes de ir, e aí fizeram um acordo do tipo, não vou contar nada do que eu fizer lá pra você, e você não precisa contar nada do que você vai fazer aí no Brasil enquanto a gente estiver fora, a gente vai continuar em contato, a gente vai continuar conversando, mas a gente não vai falar desse tipo de coisa, porque falar disso pode dar gatilho, pode dar treta, pode dar problema. Então isso volta na questão dos acordos, fazer acordos sobre o que vocês... ser honesto e fazer acordos. Eu acho que essas duas coisas são muito, muito, muito importantes para esse momento. Se for esse caso de você estar sentindo isso, é interessante você ser honesto com você mesmo e ser honesto com essa outra pessoa. E, inclusive, essa minha amiga, eu tenho uma amiga prova real disso. Ela foi passar 1 ano na Nova Zelândia. Eles, acho que abriram um relacionamento em vez de terminar, só que eles combinaram que eles não iam falar sobre o que estava acontecendo na vida de cada um amorosamente enquanto eles estiverem. Ela foi, viveu a experiência, pegou pessoas, ele pegou pessoas no Brasil. Ela voltou, né, da Nova Zelândia, e eles voltaram e fecharam o relacionamento. E ela falou, cara, é você que eu quero. Eu quero casar com você. Vamos ficar junto pro resto da vida. É você que eu quero. E ele falou também, eu quero você. E agora, então juntos, estão aí, estão felizes. Você nunca sabe o que vai acontecer, mas ser honesto sobre o que você tá sentindo e sobre as suas intenções é a única forma que você tem de realmente se manter conectado com essa pessoa. Dói menos, cara. Dói menos. Teve uma coisa que eu aprendi, é que a verdade, ela vai doer menos do que você descobrir depois, entendeu? Porque se você ignorar essa sua vontade, aí você chegar no intercâmbio, aí você termina a distância, começa a pegar todo mundo, isso vai ser uma dor tão dura. Se você for viajar falando pro seu parceiro, não, eu só quero você. Esse intercâmbio não é sobre isso. Só que lá no fundinho tem um negocinho aí mexendo em você. Aí você chega lá no seu intercâmbio e, né, joga tudo pro alto, porque você vai estar à distância. À distância, você na distância, parece que a sua vida do Brasil ficou em pausa. E aí nada do que você fizer no seu intercâmbio vai afetar a sua vida no Brasil, mas não é assim que funciona. Porque uma hora você vai ter que conversar com essa pessoa. Essa pessoa vai sentir. E essa falta de honestidade com os sentimentos vai pegar em algum momento, entendeu? E também, né, não se culpe também demais se você tiver certeza do que você acha que você tem certeza do que você tá sentindo e você chega no seu intercâmbio e vê que é uma coisa diferente. Acha que você tem certeza das suas intenções e do que você tava sentindo a respeito dessa pessoa e do que você queria antes de ir pro intercâmbio. Chega no intercâmbio e você percebe que não era. Também pode acontecer, tá? E não vou te falar que você é a pior pessoa do mundo se isso acontecer, porque pode acontecer. Mas, se isso acontecer, a honestidade também vai ser o melhor caminho.
Eu já fui desonesta em questões de relacionamento desse sentido, porque eu achava que não falando a verdade e criando uma história eu ia proteger a outra pessoa, só que a mentira nunca é proteger ninguém. Então, eu falei que eu tava mudando e que as coisas estavam mudando e que eu tava com vontade de viver outras coisas e tal. Só que eu queria terminar, eu já queria terminar antes do intercâmbio e não tive coragem de dizer. Então eu fui pro intercâmbio sem terminar, e no intercâmbio colocou as coisas em perspectiva, deixou ainda, intensificou tudo mais. O intercâmbio vai intensificar. Se o relacionamento tá bom, se o relacionamento tá ruim, o intercâmbio vai te mostrar. Você vai ver. A distância vai mostrar pra você as coisas com uma diferente perspectiva. E aí, chegando lá, eu, sabe, falei que era uma coisa quando não era. E aí, isso depois machucou muito mais a pessoa. Porque eu poderia simplesmente ter falado a verdade. Que talvez fosse doer mais na hora que eu falasse o que eu realmente estava sentindo. Só que eu resolvi colocar um confete ali em cima e mudar um pouquinho as coisas, porque eu achava que ia doer menos na pessoa e não foi assim. Então eu já cometi esse erro, então não recomendo, tá? Não recomendo. E essa questão da honestidade demonstra muito caráter e muita maturidade. Eu também não me julgo porque eu era novinha, né? Isso faz quase 8 anos, eu aprendi muito desde então. E aí, ser honesto, fazer acordos. Fazer acordos do tipo, por exemplo, eu tenho um acordo. Cadê meu. Ah, meu celular, não vou conseguir ver. Vou abrir aqui no meu computador. Eu e o Michael, desde que a gente começou a ficar, a gente fez acordos. Eu acho que isso foi muito importante no nosso relacionamento. É uma coisa, assim, que pega muito forte, que eu nunca senti tão forte com ninguém. E eu acho que tem esses acordos. A gente tem até assinado no bloco de notas do celular. A gente foi sentado num palco lá no acampamento, quando eu tava no acampamento ainda, no intercâmbio de acampamento que eu fiz. A gente, antes de começar a ficar, ou foi logo que a gente começou a ficar, a gente fez esses acordos. E os acordos eram sermos amigos, companheiros acima de tudo, sempre ser honestos um com o outro, sem mentir, no sentido de, por mais que seja algo que vá doer na outra pessoa, me dá a verdade. Me dá a verdade, porque ela vai ser melhor do que qualquer história que você me contar, do que qualquer mentira que você me disser pra poupar a minha dor, vai doer muito mais do que se você me disser a verdade. Então me diz a verdade do que você tá sentindo, do que aconteceu. É só isso que eu quero de você. Se você... Não que aquela questão da traição, não. Porque eu espero que isso nunca chegue nesse ponto, sabe? Mas pra mim é mais importante ele me falar a verdade se um dia acontecer alguma coisa do que ele não me contar. Ou me contar uma história diferente, sabe? Não ser honesto sobre o que ele tava sentindo. Porque eu acho que a gente só consegue resolver os problemas de verdade se a gente for honesto. Porque se você for honesto, você tem a oportunidade de entender realmente o que tá acontecendo e fazer alguma coisa a respeito. E as duas pessoas têm que estar dispostas, não adianta ser uma pessoa só. Relacionamento é uma coisa que acontece entre duas pessoas, eu acho que às vezes as pessoas esquecem disso. Acho que é só estar presente ali de corpo que resolve essa questão, não é, sabe? Então, nossos acordos foram a amizade, a honestidade, ser kindness to each other's feelings, ser bondoso, enxergar com carinho os sentimentos um do outro. Express feelings without using good or bad. Então, expressar sentimentos sem usar bom ou ruim. Porque eu não sei se você já conversou, por exemplo. Como é que você tá? Tô bem. Isso não me deu nenhuma informação sobre o que você tá sentindo. Beleza, você tá bem, ou seja, você não tá em perigo. Mas assim, o que você tá sentindo? Você tá animado? Você tá sentindo inspirado pelo que você tá vivendo, você tá aprendendo, você tá descobrindo, tem muitas outras palavras pra descrever o que a gente tá sentindo, além de bem ou mal, né? Então, não tô me sentindo bem. Ok, mas o que você tá sentindo? Você tá frustrado? Você tá com medo? Você tá ansioso? Você tá inseguro? Você tá precisando pensar sobre o que você tá sentindo? Desenvolve. Discorra sobre essa informação. Não me dá só o bom ou mal, que eu não consigo fazer nada só com essas palavras, sabe? Fale, talk about discomforts with each other. É um outro acordo. Falar sobre desconfortos um com o outro. Então, tem um negocinho ali pegando, tem um negócio desconfortável, e conversar com o outro é a única forma que você vai ter de resolver isso também. Ou fazer uma terapia, né? Você faz uma terapia pra ver se é algo que é com você, que tem que resolver com você, pra depois falar com o outro, sei lá. Mas em algum momento pode ser que você tenha que conversar ali com a pessoa. E é aquela coisa, não tem como um casal resolver alguma coisa em time se um fica escondendo o que tá sentindo.
dar espaço se necessário, e é isso. Então, quais são os acordos que vocês vão fazer nessa questão de honestidade, de comunicação, de todo dia a gente vai conversar e eu quero saber como você tá se sentindo, vamos marcar horários na nossa agenda pra gente se conectar e se manter na vida um do outro, encontrar os espaços ali mesmo com o fuso horário em que isso possa acontecer, até quando a gente vai viver dessa forma, qual vai ser o nosso plano depois, quanto tempo vai durar esse intercâmbio, por quanto tempo a gente vai ter que fazer isso, eu vou pra lá, você vai voltar, o que a gente vai fazer? Façam isso juntos, façam como um time, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Ai, menina, eu já tive alguns relacionamentos aí, já fiz coisas que não me orgulho, mas que com certeza me ensinaram muito. E eu acho engraçado, assim, porque realmente, eu tive alguns namorados, mais de 5. Desde que eu comecei a namorar nova. E eles me ensinaram muita coisa. Todos esses relacionamentos me ensinaram muito, assim, sobre mim, sobre relacionamento, sobre tudo. Então eu sou grata a cada um deles. Às vezes tem uns que eu olho pra trás e falo, cara, precisava ter ficado tanto tempo com aquela pessoa. Teve namorado que eu ignorei cada red flag. Menina, teve cada red flag que eu ignorei nessa vida. Meu Deus do céu. Mas aprendizado. Eu tenho plena consciência de que eu só sou capaz de ter um relacionamento tão saudável com uma outra pessoa hoje, porque eu tive, assim, e não foi porque eu namorei muito, tá? Não vou falar que é isso. Eu falo que foi o fato de eu ter muitos namorados que me faz hoje ter um bom namorado, porque não faz o menor sentido isso. Mas foi tanto que eu aprendi com cada um desses relacionamentos. E você pode aprender com um relacionamento só. Você pode ter um relacionamento só na sua vida que pode te ensinar muito. E aí depois casar com a próxima pessoa com que você se tem um relacionamento. Tipo, o Michael, ele não teve muitas namoradas antes de mim, mas ele teve relacionamentos muito longos em que ele aprendeu muitas coisas, sabe? Um relacionamento muito longo, 2 relacionamentos muito longos, sabe? Coisa assim. Então não tem a ver com... se eu dei a entender que o fato de eu ter um relacionamento bom hoje é porque eu tive muitos namorados, não é bem isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu aprendi muitas coisas com cada pessoa que eu me relacionei. Não foi pelo número, mas foi pelo quanto eu olhei para aquelas experiências e tirei o melhor que eu poderia tirar, sabe? Do que eu fiz de certo, do que eu fiz de errado, do porquê aquilo funcionou, do porquê aquilo não funcionou. E ir me autoconhecendo ao mesmo tempo também, desenvolvendo a minha maturidade, o meu desenvolvimento emocional, o meu autoconhecimento fortalece também o seu relacionamento com outras pessoas, com a sua capacidade de se relacionar de forma saudável com outras pessoas. Mas, pra terminar esse episódio, eu quero dizer que relacionamentos à distância são possíveis. Sim. Eu tô agora num casamento à distância, né, menina? Então sou mestranda nesse assunto. Coisas que a gente gosta de fazer juntos online. A gente sempre tá com uma série pra assistir online. A gente joga muitos jogos online. Então, por exemplo, de assistir série, a gente tá sempre assistindo alguma coisa que a gente não pode assistir separado. A gente só pode assistir junto e conversa sobre ela e tal. Tem algumas vezes por semana que a gente se encontra pra conversar sobre o que tá acontecendo na vida de um do outro, o que você acha do que tá acontecendo aqui, ele me fala do que tá acontecendo lá e a gente participa da vida de um do outro mesmo assim, até porque a gente tem muitas decisões importantes a tomar e como somos casados, né, independente se é casado ou não, você tá num relacionamento, todas as decisões ali afetam as duas pessoas, né, quando as duas pessoas estão investidas naquele relacionamento, vai afetar as duas pessoas. Então, conversar sobre o que tem acontecido na vida de cada um e o que eu vou fazer, o que você acha sobre isso e não sei o que, isso é muito importante. E também a gente se encontra pra jogar jogos online, então a gente adora jogar escape room online, tipo jogos de enigma que você joga com a outra pessoa ao mesmo tempo. Tem vários jogos que a gente adora fazer online, assim, pra passar tempo junto, se divertir, rir, se conectar. E tem coisa que não tem como fazer mesmo. Uma das coisas mais frustrantes pra mim é que eu não consigo olhar no olho dele, né? Que através do computador não tem como você olhar no olho da pessoa. Você só consegue sentir que a outra pessoa tá olhando no seu olho se essa pessoa estiver olhando pro olhinho da câmera, que nem eu tô olhando agora pra quem tá assistindo no YouTube. Só que se eu tô olhando pro olho da câmera, eu não tô olhando pra imagem da pessoa que tá ali. Então, um tem que olhar pra câmera, pro outro conseguir ver, sentir que tá olhando no olho. Não tem como 2 pessoas se olharem no olho ao mesmo tempo. Então, eu sinto muita falta disso. Mas esse relacionamento é muito especial pra mim, é muito importante pra mim, então passar por isso vira só mais uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Aquela coisa da perspectiva, entendeu? Não o relacionamento que eu tenho com ele é uma coisa que pra mim é tão importante. É um relacionamento que eu
que é tão importante pra mim cuidar e manter esse relacionamento e nutrir esse relacionamento, que eu faço isso e faço com gosto, sabe? Porque eu quero que esse relacionamento sobreviva a isso e vai sobreviver. E nós dois temos a mesma disposição. Que se eu sentisse que eu tô investindo tanto de mim, que eu tô fazendo tanto esse, entre aspas, sacrifício pra fazer esse relacionamento existir à distância, e a outra pessoa não tá, isso começa a machucar. Então, uma das maiores características que a gente vai encontrar num parceiro para que um relacionamento sobreviva é sentir que as duas pessoas estão dispostas a fazer aquele relacionamento dar certo. No começo vai doer, menina, na hora que vocês se separarem vai ser assim, meu Deus do céu. Mas depois você acostuma, você começa a criar uma rotina com aquilo. Graças a Deus agora eu tenho o privilégio de poder ver ele pelo menos uma vez por mês, mas tem pessoas passando por esse processo que eu tô passando que elas não veem o marido por um ano, não veem um ao outro por um ano ou mais. E dá pra fazer também, tá? Tem relacionamento que sobrevive a isso, importante vocês, como eu falei, serem honestos, criarem os acordos de vocês que só vocês vão... Que pra vocês é importante, e comunicação, e encontrar esses momentos pra se conectar. E se vocês dois estão dispostos a fazer isso acontecer, porque vocês dois consideram esse relacionamento tão importante, o suficiente pra isso, vai dar certo. Deixa aqui nos comentários se você já teve um relacionamento à distância, como é que foi pra você, porque às vezes fortalece, tá? Às vezes a distância fortalece o relacionamento em vez de enfraquecer. Tem essa possibilidade também, então não pensa só que pode enfraquecer vocês, pode fortalecer. No meu caso, eu acho que tá fortalecendo muito, minha filha, porque se a gente tá passando por isso agora, eu quero ver outra coisa derrubar a gente, entendeu? Então deixa aqui nos comentários se você já teve um relacionamento à distância, seja no Spotify ou no YouTube. Como é que foi pra você isso? Como que você se sente isso agora? Como é que foi a sua experiência? Se fortaleceu ou se você enxergou que, na verdade, aquele relacionamento realmente não era o que você queria pra sua vida? Porque tem as duas possibilidades e, como eu falei, a distância coloca as coisas em perspectiva. E não é a distância que vai fazer você terminar um relacionamento. Se esse relacionamento for terminar, vai ser porque essa distância evidenciou algum problema que vocês tinham e que não resolveram. Ou que não dava pra resolver, ou uma diferença muito grande entre vocês que realmente talvez seja melhor seguirem caminhos separados, tá? Um beijo e até o próximo episódio.